Olá amigos, eu sou a Jana Santana e esse é mais um vídeo do meu projeto Música, Palavra e Testemunhos. Eu quero partilhar com vocês um testemunho que aconteceu na minha vida, na vida da minha família e na vida da minha mãe, né? No ano de 2010, nós tivemos uma surpresa, né? Algo que a gente nunca espera, porque uma doença é uma coisa que a gente nunca espera na vida. Foi no mês de maio, mês das mães, né? Logo na primeira semana de maio, a minha mãe ficou muito doente, veio a passar mal, a gente levou ela para o hospital e diagnosticaram ela como uma infecção urinária. Algo simples de se tratar. Ela começou a tratar e o tratamento não deu resultado. Quando foi na quinta-feira, na quarta-feira, para ser bem exato, daquela mesma semana, ela veio a passar mal à noite. E o meu pai esperou a quinta-feira de manhã, era dia 6 de maio, para levá-la para o hospital. Levou ela para o hospital e lá ela ficou, né? Eles internaram ela e a princípio não sabiam o que ela tinha, porque faziam 1000 exames e não chegava a diagnóstico nenhum. A gente ficou aflito porque não sabia o que estava acontecendo, né? E à noite, mais à noite, o meu pai conseguiu conversar com o médico, veio um cirurgião, e eles internaram ela e ela foi submetida a uma cirurgia de emergência. A princípio, nem o cirurgião não sabia o que ela tinha. Ele falou, eu vou ter que abrir, porque no raio-x aparecia uma infecção muito grande e um rompimento. O cirurgião falou que ia ter que abrir para ver o que ele podia fazer. Então, meu pai veio para casa, falou pra gente que tinha acontecido isso e a gente entrou em oração para que ela pudesse sair bem. O que houve com a minha mãe foi que ela teve uma obstrução no intestino e um rompimento. É uma doença, no nome popular seria chamada de nó nas tripas, né? Mas é uma doença grave, é uma doença rara, que acontece com poucas pessoas, e existe um índice muito baixo de pessoas que sobrevivem, porque quando rompe o intestino é feito de secreções de coisas que não prestam no organismo da gente. Então, quando se rompe, aquilo vaza, gera uma infecção generalizada. Então, por um milagre, minha mãe sobreviveu ao rompimento e sobreviveu à primeira cirurgia. Porém, nessa cirurgia, como a infecção comprometeu um pedaço do intestino, ela teve que retirar um pedaço do intestino. E nisso, ela teve que usar aquelas bolsas de colostomia, que é uma bolsinha que é colocada na barriga da pessoa e é ali que ela vai eliminar as secreções dela. Vamos lá, né? Todo mundo ficou assim, aflito, porque nunca tinha passado por uma situação dessa, né? Graças a Deus a minha família sempre foi muito apegada a Deus, sempre foi muito da igreja e também sempre foi muito unida. Então nós nos unimos e vamos nos unir, né? A gente falou assim, vamos nos unir para poder apoiar ela. Enfim, naquele ano, dia 9 de maio de 2010, eu lembro bem, nós passamos o Dia das Mães no hospital com ela. Naquele ano não teve almoço do Dia das Mães, não teve nada. Foi a minha avó, foi as minhas tias, foi todo mundo pro hospital. Meu irmão, meu pai, todo mundo. E naquele ano nós passamos no hospital. Com ela dando força e dando carinho pra passar por aquilo. Então, enfim, ela ficou alguns dias internada, saiu. Como era uma situação bem crítica, ela precisava de cuidados. Na época meu pai trabalhava, eu tinha 19 anos, meu irmão tinha 12, né? Não tinha como a gente cuidar dela em casa, então ela foi pra casa da minha avó, que cuidou dela como se ela fosse uma criança. Minha avó, meu avô e minha tia cuidaram dela como se ela fosse uma criança por algum tempo. Depois, quando ela estava um pouco mais forte, ela veio pra casa, fazia algumas coisas, né? Alguns afazeres assim, simples em casa. E a gente sempre conversando, sempre pedindo a Deus para que passasse por aquilo. E por 3 meses ela teve que usar essa bolsa de colostomia, o que gerava um desconforto muito grande, porque era muito difícil para ela, sabe? Ela tinha que ser muito forte psicologicamente para enfrentar aquilo. Enfim, se passaram 3 meses. No dia 12 de agosto foi marcada a segunda cirurgia dela. O médico dela era um médico muito bom, mas também era muito franco. E ele falou assim, que a gente tinha que estar preparado para 2 coisas. A primeira delas era que ela poderia não resistir a essa cirurgia, porque toda cirurgia é grave, né? Toda cirurgia é difícil e uma cirurgia dessa é muito grande, né? Mexe com órgãos vitais e ela poderia não resistir à cirurgia, até pela situação dela, que estava muito debilitada. E a segunda opção, que ela poderia
o intestino dela poderia rejeitar a ligação, a religação, e ela deveria usar aquela bolsa pro resto da vida. Então a gente tinha que estar preparado para essas duas coisas, que poderia acontecer uma dessas duas coisas. E é muito difícil você se imaginar sem mãe, primeiro, e depois você se imaginar que a sua mãe vai ter que ficar dependente de uma coisa assim pro resto da vida, né? Não vai poder ter uma vida normal pro resto da vida. Mas, mais uma vez, nós entregamos tudo isso nas mãos de Deus. Eu lembro bem que meu pai reuniu eu e meu irmão, nós lemos um salmo, fizemos uma oração, entregamos minha mãe nas mãos de Deus. E naquela noite, um dia antes da minha mãe se operar, ela já estava internada porque ela tinha que fazer uma preparação. Um dia antes dela operar, antes de dormir, eu fiz uma oração e pedi para que Nossa Senhora olhasse pela minha mãe, né? Eu sempre tive uma ligação grande com Nossa Senhora, sempre recorri a ela nos momentos mais difíceis da vida e ela nunca me negou. E nessa noite eu fiz uma oração para ela e pedi para ela para que olhasse pela minha mãe, porque ela era mãe, ela é mãe, né? Que ela olhasse pela minha mãe, porque eu não saberia viver sem minha mãe. Uma noite eu tive um sonho. Naquela época meu pai tinha vendido a nossa casa, tinha comprado um terreno e estava construindo uma outra casa. Mas a gente ainda morava na casa antiga. E eu tive um sonho que a gente tinha acordado e tinha recebido a visita de uma capelinha. Essas capelinhas de Nossa Senhora que visitam as casas, geralmente nas cidades do interior tem essa devoção e é muito linda e bem grande assim. E na cidade que a gente mora tem. E a gente sempre recebia uma vez por mês a visita da capelinha. E naquele mês, naquele dia, naquele sonho, nós recebemos a visita. Só que não era a capelinha que visitava a nossa casa frequentemente, era uma outra capelinha, né? Era uma capelinha de Nossa Senhora de Fátima. E daí eu fiquei pensando, nossa, mas por que uma capelinha de Nossa Senhora de Fátima, né? Sendo que a gente recebe outra Nossa Senhora. Eu recebi, diz que fui eu que recebi, assim, no sonho eu tinha recebido. Recebi aquela capelinha, coloquei na mesa, e quando eu olhei a imagem estava se mexendo. Você pode pensar, é um sonho estranho, né? Coisa da tua cabeça, mas não. Ela estava se mexendo e ela jogou um beijo pra mim. E eu entendi o recado. Eu entendi que ela estava cuidando de tudo. E que era pra eu aquietar o meu coração. Que era pra eu ficar tranquila, que a minha mãe ia ser curada, ia sair dessa. Que ela estava levando isso até os pés de Jesus. Então, no outro dia, eu liguei pra minha mãe, né? Ela ainda não tinha sido operada. E eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Fique tranquila, porque Nossa Senhora já passou à frente. Então, minha mãe foi submetida à segunda cirurgia. Graças a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, a cirurgia foi um sucesso. E hoje minha mãe convive super bem, ela tem uma vida normal, né? Já fazem 8 anos. Isso, esse mês agora fez 8 anos, no dia 9 da primeira cirurgia, e agora em agosto, né? No próximo mês de agosto desse ano, vai fazer 8 anos da cirurgia. Nós conseguimos nos mudar para casa nova e, por surpresa, coincidência, eu diria que não é uma coincidência, mas sim uma obra de Deus. Nós passamos a receber uma nova capelinha na nossa casa. E qual capelinha era aquela? A mesma do meu sonho. É a capelinha de Nossa Senhora de Fátima que visita a nossa casa todo mês. Exatamente a mesma capelinha que eu sonhei. Só pode ser coisa de Deus, né? Então, eu entendi. Eu entendi que ela estava cuidando de tudo, que ela estava cuidando da minha mãe, que ela estava cuidando da minha família, e que ela tinha passado à frente de tudo e levado tudo aos pés de Jesus. E que ele tinha intercedido por nós naquele momento tão difícil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Deus abençoe a todos.